Olá, amigos do canal Jalmaza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma edição do Jornal do Maza. Satisfatoriamente estamos fazendo uma sequência de reportagens sobre países africanos. Analisamos o caso de Bobi Wine, concorrente às eleições em Uganda. E agora estamos na sequência falando sobre Moçambique, que foi destaque no caderno Mundo, na seção Mundo da Folha de São Paulo, página A22, de sábado 14 de março deste ano de 2020. Nós sabemos que há cerca de um ano foi motivo de vários programas neste canal. O ciclone Idai e, na sequência, o ciclone Kenneth destruíram, sobretudo, o centro e o norte de Moçambique. O que estamos fazendo é debruçando sobre o que aconteceu nesse período de um ano para podê-los atualizar da situação que vive Moçambique. Situação especialmente crítica é a da Casa de Cultura. O Idai arrancou o telhado que cobria o teatro e, com as chuvas que caíram por uma semana sem parar, depois do ciclone, os camarins e o estúdio de gravação mofaram. As poltronas estão hoje na sala de balé, sob um assoalho destruído. Qualquer ventania hoje nos lembra o Idai, afirma Jacinto Alferes Jaime, dançarino que chegou à instituição em 1990 aos 5 anos de idade. Com as chuvas intensas trazidas pelo Idai e o ciclone impedindo o escoamento normal das águas, os rios Pongoé e Buzi inundaram, alcançando regiões que nunca haviam sofrido com cheias. Para que vocês então entendam o impacto do ciclone Idai, que trouxe ventos de até 220 km por hora. Em províncias vizinhas, a de Sofala, onde fica a Beira, como Manica, Tete e Inhambane, a água passou em alta velocidade por vilas. O prefeito de Beira diz, porém, que o sistema de drenagem ampliado em 2018 deu conta do esgotamento das águas, evitando tragédia pior. Sempre o prefeito quer ver o lado positivo, nem sempre verdadeiro, mas os depoimentos da população mostram que o que ele falou não corresponde à realidade. Em Dombe, a 280 quilômetros dali, o casal Antonion e Arminá Monguani perdeu os filhos Sara, com 9 anos, e Sita, com 5 anos, e Fernando, com 3 anos, para a força das águas. O casal, que tinha 6 filhos, perdeu metade da prole. 3 dias depois que o ciclone passou, Antonion encontrou o corpo de Fernando. Como havia perdido tudo, contou à Cruz Vermelha que enterrou o menino enrolado na camiseta que vestia, a única que ainda tinha. Esse depoimento, triste, comovente, mostra o estado de caos e de pobreza em que o já pobre país do sul da África mergulhou. Nas províncias, já conseguimos restabelecer as redes elétricas, as estradas e reabilitamos 67 escolas, diz Francisco Pereira, diretor do Gabinete de Reconstrução pós-ciclone do governo moçambicano. Notícia alvissareira, porém ela foi feita por um político, então de antemão nós só acreditaremos se realmente for confirmado pela população. De acordo com ele, os grandes projetos financiados pelo Banco Mundial, pelo Banco Africano de Desenvolvimento, pela Comissão Europeia e pelo Banco Europeu de Investimentos começarão neste ano. Quiçá isso seja verdadeiro.
Um deles, em parceria com a Organização das Nações Unidas, o Plano Habitat pretende reconstruir casas destruídas com coberturas e paredes mais resistentes a ventos. Mas dos 3 milhões de dólares, aproximadamente 15 milhões de reais, do orçamento inicial, só arrecadamos 60% desse valor, diz. E ele tem a esperança de reconstruir um país com quase 28 milhões de habitantes, com apenas 1.800.000 dólares. Como diz a música, sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu. Esse orçamento não é destinado só à reconstrução da zona central de Moçambique, mas também a projetos na província de Cabo Delgado, no norte do país, onde o ciclone Kenneth, 6 semanas após o Idai, matou 45 pessoas e destruiu 55 mil hectares de terras cultivadas no norte do país. Ou seja, a situação piorou ainda mais. Com 1.800.000 dólares, cerca de 9 milhões de reais, ele não tem a mínima condição de reconstruir o centro do país. E ele quer usar esse dinheiro para reconstruir o centro e o norte. Muito menos. Infelizmente, o país está muito ligado à história de corrupção. Provavelmente, esse 1.800.000 dólares não chegará a seu destino e as casas construídas por ele será de má qualidade como as anteriores. Lá, a recuperação é dificultada por causas de violência armada. No norte do país, como eu havia dito na edição anterior, e há um ano, quando a gente fez a situação de Moçambique, vem avançando os muçulmanos. Esses muçulmanos, eles são contra a maioria do país, que é cristão, por isso combate armado. Desde outubro de 2017, a região vive uma série de ataques terroristas orquestrados por membros do movimento islamista Ansar al-Sunnah. A maioria das casas na região era feita de pau a pique e já foi reerguida, explica Francisco Pereira. Ok, Francisco, agora nós chegamos a um consenso. Você simplesmente confirmou o que eu esperava. Esse dinheiro é insignificante para recuperar uma área tão grande destruída. Aliás, 2 áreas, as casas que ressurgiram são do mesmo nível que as anteriores. Logo, se der um outro vendaval, o país volta a entrar em caos. Parece que é isso que vocês querem. A volta aos campos agrícolas, porém, é dificultada pelo medo que habitantes têm dos ataques, segundo o Comitê da Cruz Vermelha. Já não bastasse a pobreza reinante em Moçambique, entre os cristãos, agora muçulmanos, cutucando e tornando o país ainda mais instável e pobre. Nos últimos anos, Moçambique tem vivido mudanças nos padrões climáticos. Não é só Moçambique, o mundo todo. Segundo o perfil feito pela Comissão Holandesa de Avaliação Ambiental, a frequência de chuvas diminuiu, mas o volume de precipitação aumentou. O número de dias chuvosos diminuiu, como diz o estudo holandês, porém o volume aumentou. E este volume é que é destrutivo. Com isso, secas e inundações têm se tornado mais severas. Em relação a ciclones, a tendência é parecida. Ndombe Antonion Monguani precisa cuidar dos filhos Gergerto, de 16 anos, Graça, de 13 e Maculado, de 9 meses. Mas ainda procura sozinho pelos corpos dos outros que morreram com o Idai. Faz 1 ano e ainda dói, mas espero que lentamente a dor desapareça, diz. Então, como a gente pode perceber, infelizmente, a situação de Moçambique só piora, ao invés de se desenvolver. Para piorar, a área norte do país é a área mais rica, e os chineses estavam investindo para o desenvolvimento de Moçambique. No entanto, com este caos entre muçulmanos e cristãos, este conflito que vem atormentando o país, os chineses
sem vontade de enfrentar a situação, recuaram nos projetos de desenvolvimento. Mas é isso, gente. Ficamos aqui com essa reportagem sobre o continente africano, com final triste, é verdade, mas era necessário falar sobre a África, nós que temos um carinho muito especial pelo continente. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima.